Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Confesso que meu coração está quente, gelado. Parece que eu nunca peguei no microfone. Mas terça-feira no culto de ensino, o Senhor Jesus, nós tivemos um ensino, uma palavra abençoada. E o Senhor colocou no meu coração para que eu fosse ler, estudar sobre Mefibosete, filho de Jonatas, da casa de Saul. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia e está em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 a seguir, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Amém? Fui procurar, estudar, porque é uma história bem conhecida. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Mefibosete tem uma história muito triste. Se fosse para olhar para os nossos dias, seria a história de um homem derrotado. Porque no seu nascimento, Mefibosete perdeu a sua mãe. A mãe morreu no parto. Mefibosete foi criado por uma ama, uma mãe de leite, uma mulher uma serva do rei que criou ele como filho. Mas aos 5 anos de idade, aconteceu que Saul e Jonatas foram mortos pelos filisteus. E naquela guerra, a perseguição, os filisteus vinham atacando, já tinha matado Saul, matado o pai. E naquele movimento, a ama de Mefibosete pegou ele para fugir, para também não ser morto. E quando está carregando ele para fugir daquela perseguição, daquela guerra, Mefibosete cai. E ali aos 5 anos ele fica aleijado dos 2 pés. Aleijado, ele é levado para Lodebar. Lodebar, nós já ouvimos muito que Lodebar é um lugar de esquecimento. Lodebar só vivia os miseráveis, os mendigos e os doentes. Lodebar era um lugar onde ninguém queria ir. E Mefibosete foi para lá, e lá ele foi criado pela ama, sem pai, sem mãe, sem família, sem nada, como um miserável qualquer. Mas com o passar do tempo, Davi assumiu o reinado. E Davi se lembra que fez uma aliança com Jonatas. E disse que ele agiria de benevolência com os familiares de Jonatas. E naquele momento, já aproximadamente 20 anos do reinado de Davi, Davi se lembra que a promessa, a aliança que ele tinha feito a Jonatas. E aí ele manda chamar um certo moço que era da casa de Saul, por nome de Ziba, e perguntar a alguém da casa de Saul. E ele falou: tem sim, tem lá um filho de Jonatas aleijado dos 2 pés. E quando
Davi chama Ziba, aí fala para ele: traga então aqui ele, que eu quero agir de beneficência com ele. E quando Mefibosete chega, aleijado, ele se prostra aos pés de Davi. E ali ele se prostra aos pés do rei. Se nós formos lermos mais para frente, aí o rei recebe e falou assim que não ia fazer nenhum mal a ele, mas que ia cumprir a promessa que tinha feito a Jonatas. E fala assim: eu vou restituir tudo que era da casa de Saul. Mas Mefibosete, mesmo assim, ele fala: quem sou eu? Até me lembrei do pastor Eliselto, que sempre usa essa frase, né? Ele falou assim: quem sou eu? Um cão morto para que o rei possa se lembrar. Então nós podemos ver que Mefibosete, ele se sentia ninguém, um nada, um desprezível, porque ele usou esse termo: quem sou eu? Um cão morto, para que o rei possa se lembrar. Mas o rei deu a Mefibosete tudo o que era da casa de Saul, e colocou a Ziba Ziba também como servo de Mefibosete, e falou: Ziba, a partir de hoje, você, sua casa, seus filhos e seus servos serão servos do Mefibosete. Mas a partir de hoje, Mefibosete vai mudar para Jerusalém, vai morar no palácio, vai sentar na mesa do rei. A Mefibosete não vai mais comer junto com os empregados. Mefibosete vai sentar na mesa do rei. E ali nós conhecemos bem que Deus, ele restituiu, ele trouxe de volta, ele restaurou a vida de Mefibosete. Ele restaurou tudo que tinha se perdido, a sua herança, tudo que era de Saul veio para Mefibosete. Mas houve ainda, mesmo Mefibosete já saindo da terra de Lodebar, saindo da terra do esquecimento, saindo da terra de miséria, vindo para Jerusalém, terra de paz, terra de prosperidade, sentando à mesa do rei, houve uma rebelião de Absalão contra Davi. Nessa rebelião, Davi fugiu de Absalão, porque ele não queria confrontar, ele não ia matar o próprio filho. E nessa fuga que Davi fez de Absalão, ele ia gemendo, chorando, clamando, e na casa dele todos os homens foram, mas Mefibosete não conseguiu ir, porque ele era aleijado. Mefibosete tinha um servo que era Ziba, como nós lemos, que foi posto sobre a casa de Mefibosete como servo de Mefibosete. Mas Ziba, Mefibosete falou para ele: aparelha um cavalo para que eu possa ir, porque ele era aleijado. Mas Ziba enganou a Mefibosete. Ziba foi, no capítulo 16, se nós formos lermos, Ziba, ele chega até a presença do rei com seus jumentos, com comida, com vinho, com fruta, e fala para o rei. E Davi fala assim: mas cadê o seu senhor? Ele falou: meu senhor não veio, meu senhor ouviu a oportunidade de tomar o reinado. E naquele momento, Davi, em meio àquela guerra, em meio àquela angústia, em meio àquele problema que ele estava passando, nós não podemos entender qual o motivo que aconteceu. Davi fala assim: a partir de hoje, tudo que era de Mefibosete, eu estou te dando. Mefibosete, estava em Jerusalém, ele estava na mesa do rei. Se nós formos trazer, ele estava na presença de Deus, ele estava lá no lugar de bênção, mas mesmo assim, ele foi traído pelo seu criado. E se nós continuarmos no capítulo 19, no capítulo 19, a partir do verso 24, quando Absalão é morto e Davi volta para Jerusalém, quando Davi volta para Jerusalém e vai estar no palácio, imediatamente quando Mefibosete sabe que Davi voltou para Jerusalém, ele vai ao encontro do rei. Mas Mefibosete não foi de qualquer jeito, porque ele de maneira alguma traiu o seu rei. Mefibosete foi como de costume. Os judeus ficavam quando estavam no momento de luto. Mefibosete foi sem fazer a barba. Mefibosete foi sem lavar os pés. Mefibosete foi sem trocar de roupa. A presença do rei, e disse: rei, o meu servo Ziba me enganou. Falou que eu não tinha ido, que eu não queria ir.
mas longe de mim, rei, isso. E ali ele se prostrou novamente na presença do rei Davi. E o rei Davi, naquele momento que ele estava passando de dor, de angústia, falou, mas como ele já tinha dado a herança de Mefibosete para Ziba, ele falou, então você e Ziba vão dividir a herança. Mas sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Foi que no capítulo 19, no versículo 30, vamos ler o 29 e o 30, quando Davi fala a Ziba, fala a Mefibosete que ele teria que dividir a metade da herança com Mefibosete e com Ziba, ele diz assim, e disse-lhe o rei, por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba, reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Mefibosete, irmãos, ele foi criado sem pai, sem mãe. Ele foi criado, se nós olhássemos hoje, cheio de trauma, cheio de dor, cheio de humilhação, cheio de calúnias. Ele foi traído pelo teu servo, mas quando o rei voltou e disse, você vai dividir as suas terras com Ziba, ele falou, Senhor, rei, ele daria até tudo, porque para ele não importava a terra, não importava a fazenda, importava estar na presença do rei. E Deus muito foi falando no meu coração que hoje, nos nossos dias, mesmo nós na presença do rei, nós vamos ser traídos. Mesmo nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, temos nosso nome no livro da vida, nós fazemos parte da herança. O Senhor Jesus, Ele vai nos permitir que venhamos ser perseguidos, que venhamos ser caluniados, mas que nós precisamos estar na presença do Rei. O nosso maior desejo, a minha e a sua maior vontade, tem que ser chegar ao céu. Mefibosete não olhou para a herança que ele recebeu, não olhou para os bens material, ele olhou para o rei. Eu e você temos que olhar para o rei, que é o rei dos reis. Eu e você temos que olhar para o Senhor Jesus, que já como foi ministrado nessa noite, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Eu e você fomos comprados, podemos ter passado por humilhação. Talvez se fosse pelos nossos olhos, como era para a vida de Mefibosete, ele não conseguiria viver, ele não teria motivo de vida, mas ele perseverou, ele caminhou. E ele foi chamado, ele foi honrado, ele sentou à mesa do rei, ele conheceu o rei, porque até então ele não conhecia o rei. Eu e você precisamos conhecer o Rei. Eu e você precisamos conhecer Jesus. Eu e você precisamos nos entregar a cada dia na presença do Senhor. Não porque o Senhor Ele pode nos dar, não por aquilo que o Senhor Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele já fez, pela herança que Ele nos deixou, que é a herança de sentarmos na mesa do Senhor Jesus. Eu e você temos que estar cada dia na presença do Senhor. Eu e você temos que estar cada dia nos caminhos do Senhor, buscando adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos olhar para aquilo que o homem fez, nós não podemos olhar para aquilo que somos. Muitas vezes somos caluniados, enganados, mas nós temos que olhar para Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E que nessa noite tem bênção, tem milagre para mim e para a sua vida. É culto de cura, de restituição. O Senhor Jesus, Ele tem restituição para a minha vida. O Senhor Jesus tem restituição para a sua vida. O Senhor tem milagre, tem cura, tem libertação. Nós já temos visto o operar do Senhor. E o Senhor nessa noite tem mais para mim e para a sua vida. Basta nós crermos e confiarmos na presença do Senhor. Basta nós nos entregarmos, basta nós nos derramarmos, basta todos os dias, independente do que vier contra a nossa vida, nós nos prostrarmos na presença do Senhor e falar: Deus, o que eu quero, o que eu desejo é estar na Tua presença.
Mefibosete, ele tinha perdido a metade da sua herança, mas ele chegou aos pés do rei e falou: rei, o que importa é que o Senhor está bem. O que importa para mim, o que importa para você é que nós estejamos na presença do Senhor. É que nós estejamos todos os dias ligados com esse Deus que é poderoso, que é fiel, que é tremendo. E assim como ele restituiu Mefibosete, assim como ele curou os traumas, assim como ele curou a vida, assim como ele curou o íntimo de Mefibosete, o Senhor tem cura para mim e para a sua vida nesta noite. O Senhor tem restituição, o Senhor tem restauração, o Senhor tem libertação, o Senhor tem bênção, o Senhor tem milagre, o Senhor tem aquilo que eu e você precisa, para que um dia nós possamos sentar à mesa do Rei. E quando esse dia chegar, ninguém poderá roubar nada do que é nosso. Eu e você não podemos deixar que o Satanás roube nada do que Deus tem nos dado. Eu e você não podemos aceitar que o inimigo venha nos roubar, venha nos destruir, mas que nós venhamos aceitar que nós temos um Deus que morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou e que tem restituição, milagre e bênção para mim e para a sua vida. E que nessa noite Ele está aqui para curar os traumas, as feridas, a dor que te causaram, a humilhação que te causaram, aquilo que te causou que só você sabe. A história de Mefibosete, ele não tinha nada, mas ele tinha um rei a favor dele. Você pode não ter nada, mas você tem um advogado fiel, justo, poderoso, bondoso, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um advogado fiel, misericordioso, e que todos os dias fala para mim e para você: eu tenho milagre, eu tenho cura, eu tenho restituição, eu tenho salvação, eu tenho o poder de mudar a sua situação. O Senhor Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: não olhe para aquilo que se perdeu, não olhe para aquilo que te causaram, não olhe para a sua dor, olhe para Jesus que tem o milagre que você precisa e que nessa noite te convida para sentar à mesa do Rei. Mefibosete foi honrado, viveu no palácio até o dia da sua morte. Mefibosete foi honrado pelo rei, pela uma aliança que Davi fez a Jonatas. Eu e você temos o direito, porque um dia Jesus Cristo fez uma aliança na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por você. Quando deu o seu único filho, Ele estava fazendo uma aliança por mim e por você. Ele não tinha pecado, ele não tinha dor, ele não tinha nada, ele não precisava, mas Ele viu que eu e você estávamos aleijados, Ele viu que eu e você estávamos em Lodebar, e Ele viu que precisava pagar o preço, morrendo na cruz do Calvário, para que de lá nós pudéssemos ir para Nova Jerusalém. Ele viu que por mim e por você precisávamos sair de Lodebar, precisávamos ter os nossos pés firmes, precisávamos entrar em Jerusalém. E só entraríamos em Jerusalém se Jesus morresse na cruz do Calvário assim como Ele morreu. É por isso que você está aqui. Você não é um derrotado, você não é um ninguém, você é o filho do rei. Nós temos uma cadeira preparada na mesa do rei, e essa cadeira ninguém pode roubá-la. Só eu e você podemos abrir mão dela, mas Satanás não tem poder de roubar aquilo que é seu. Satanás não tem poder de tirar aquilo que Jesus já te deu, que é o direito, é o passaporte, é o sangue derramado na cruz do Calvário, para podermos entrarmos no céu. Jesus nessa noite nos convida a abrirmos o nosso coração, nos entregarmos, rasgarmos a nossa alma, entregarmos o nosso coração e falar: Senhor, tenho muitos traumas, tenho muitas feridas, tenho muitas dores, muitas humilhação, muita perca, mas eu tenho o Senhor que morreu na cruz do Calvário. Você pode abrir a sua boca e dizer: eu tenho o Senhor que morreu na cruz do Calvário, que nos tirou de Lodebar e nos pôs a sentar na mesa do Rei. E Ele quer que eu e você permanecemos firmes, independente do que vai acontecer daqui para frente. Independente do que vai acontecer daqui para frente. Porque Mefibosete já estava na mesa, Mefibosete já comia dos manjares do rei, mas mesmo assim, ele foi traído, ele foi roubado, ele foi enganado por Ziba, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel ao rei. Aleluia, Jesus. Quero convidar o
Irmão Jefferson, quando nós louvávamos o Senhor, quero convidar a igreja a se colocar de pé. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, dias que não se compara com o que vivia Lodebar. Se nós vamos ver o significado de Lodebar, se nós formos ver o significado de Mefibosete, Mefibosete já significava homem de vergonha. Lodebar era lugar de miséria, só moravam em Lodebar os miseráveis, os doentes, os aleijados e os mendigos. Mas o rei tinha feito uma aliança com o seu pai. E o rei Jesus fez uma aliança na cruz do Calvário por mim e por você. Essa aliança é uma aliança de sangue, é a aliança que nos garantiu o direito de entrarmos no céu. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como são as suas lutas, quais são as suas dores, quais são as suas percas, eu não sei a sua infância, eu não sei se você tem pai, se você tem mãe. Mefibosete não tinha ninguém a não ser uma ama, mas ele tinha uma aliança feita com seu pai. Eu e você temos essa aliança, que nós podemos, hoje nós temos uma aliança, a aliança de Cristo na cruz do Calvário, a aliança que nos garante a vitória, a aliança que te garante a vitória, a aliança que te garante ser chamado de filho, ser chamado de amigo, ser chamado de bendito de meu Pai. É Jesus que fez essa aliança por mim e por você. Essa aliança de sangue na cruz do Calvário nos garante a vitória. Essa aliança de sangue pago por mim e por você nos garante o direito de sentarmos na mesa do rei, nos garante o direito de participarmos de tudo que o rei tem para nós. Nós só precisamos abrir o nosso coração, nos prostrar, como Mefibosete chegou na presença do rei Davi. Nós temos que chegar na presença do rei Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não era nada, eu não sou nada, mas eis-me aqui, Senhor. E mesmo assim o rei Jesus fala para mim e para você que Ele tem bênção para nossas vidas, Ele tem milagre para você, Ele tem restituição, Ele tem restauração, Ele tem renovo, Ele tem ministério, Ele tem vida, Ele tem família, Ele tem alegria, Ele tem sonhos realizados. Basta você crer, porque o Senhor Jesus, Ele tem milagre para a sua vida. O Senhor Jesus nessa noite tem milagre para a sua vida. Ele tem cura para a enfermidade da alma, Ele tem cura para a enfermidade da carne, Ele tem cura para você, Ele tem cura para a sua família, Ele tem restituição. Mefibosete tinha um filho, e esse filho não foi criado como ele. Muitos de nós temos filhos, e hoje na presença do rei nós podemos dar uma nova direção, uma nova vida para os nossos filhos. Nós temos esperança de um lugar melhor, nós temos esperança de um céu, nós temos esperança de vida, nós temos esperança de sentarmos à mesa do rei e os nossos filhos receber aquilo que o Senhor tem para nós. O filho de Mefibosete saiu com 5 anos, ele saiu de Lodebar. Olha que lindo, irmãos. Deus não permitiu que o filho dele fosse criado como ele foi criado. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de nossos filhos ser criado diferente, ser criado na presença de Deus, ser criado na presença do Senhor, não passar aquilo que eu e você passamos, não passar a humilhação, não passar a humilhação de Satanás. Deus está dando a oportunidade nessa noite para você, para sua família, para os seus filhos. Aleluia. Adore o Senhor Jesus e fala: Senhor, muito obrigada, Deus. Eu não era nada, eu não era ninguém. Senhor Jesus, eu era como um cão morto, mas o Senhor me restaurou, o Senhor restituiu, o Senhor tem bênção, o Senhor tem milagre para você, para sua casa, para os seus filhos, para todos que estão ao seu redor. Todos que estavam ao redor de Mefibosete foi abençoado, porque ele foi honrado. E Deus, Ele nessa noite, Ele tem bênção para a sua vida. Se prostre e fala para o Senhor. Fala o que você precisa, abre o seu coração. Se derrama, apresenta a sua casa, apresenta os teus filhos, apresenta o seu sonho, apresenta a sua dor, aquilo que você não está aguentando mais, apresenta ao Senhor. Tenho fome de ti,
presença da tua glória. Nós temos um Deus que deu o seu Filho. O teu poder. Nós temos um Deus Fome que deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Esse Deus, quando deu o seu Filho, Ele sentiu dor. Porque eu e você que somos pais sentimos dores quando vemos nossos filhos não estão bem. Mas Ele deu o seu único Filho por mim e por você. E nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: eu tenho restituição, eu tenho restauração, eu tenho renovo, eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho o que você precisa, eu tenho um milagre. Eu quero te tirar de Lodebar, eu quero te tirar de Lodebar, eu quero te tirar da miséria, eu quero te tirar da humilhação, eu quero te tirar da enfermidade. O Senhor Jesus, Ele quer nos tirar da enfermidade da alma, aquela dor que você tem dentro do coração. O Senhor Jesus, Ele tem restituição. O Senhor Jesus, Ele tem cura para você nessa noite. O Senhor Jesus, Ele tem cura para a sua vida. Ele tem cura para a tua alma. O Senhor Jesus, Ele tem o que você precisa. Basta nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Fome de ti, porque desespera. Não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue àquilo que você foi roubado. Não se apegue àquilo que tiraram de você. Não fique reclamando porque você vai ter que dar alguma coisa para alguém. Mas se adore ao Senhor e exalte ao Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele tem o melhor. Ele tem vida, Ele tem abundância, Ele tem salvação para a sua vida. Ele tem salvação para a sua casa. Ele tem salvação para a sua família. Ele tem restituição. O Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo. Abra o seu coração e peça para o Senhor. Abra o seu coração. Se derrame na presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele tem milagre para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?